que a Covid não atinge só os pulmões, também atinge outros órgãos e que, por exemplo, na Suíça, 25% dos infectados de Covid padecem de Covid longa. Em Portugal, os números serão iguais? Depende do que se definir de Covid longa. Oh, mãe, põe-se em mim. Anda, mamãe, anda. Anda, mãe. Anda. Há vários apoios para quem cuida dos seus. Apoia-te em mim. Do descanso ao bem-estar emocional. Vamos lá comer a sopinha. Conheça os benefícios do Estatuto do Cuidador Informal. Cuidar de quem cuida. Faça o seu pedido na Segurança Social. Porque há duas ideias de Covid longa. Uma é nos doentes que têm Covid grave, que atinge os pulmões. Depois, as lesões do pulmão demoram muito tempo a desaparecer, meses. Esta é uma ideia de Covid longa. A outra é as formas vulgares, sem agressão de maior nos pulmões, mas que deixam a pessoa, depois de curada, com muita fadiga, muita dificuldade em encarar o trabalho, com algumas dores musculares. São duas coisas completamente distintas. Se somarmos as duas, então sim, são muitas. Eu, hoje de tarde, por exemplo, estive a ver doentes e nesta altura do momento em que vivemos, mais de metade dos doentes que me procuram são doentes pós-Covid. São pessoas que tiveram Covid recentemente e uma parte grande são estes tais, de que estamos a falar, os dois grupos. Mas o principal é o grupo menos grave. Mas mesmo assim, a gente vê uma família em que todos ficaram positivos. 4 ou 5 pessoas. Uma delas fica muito doente muito tempo. Os outros têm formas insignificantes. E então quem fica muito mais tempo doente depois é gente que já depois de curada e, portanto, depois de não ter risco para terceiros, porque já não elimina vírus, sente algumas dores musculares e, sobretudo, fadiga. Anda um bocado, sente-se muito cansada. Caminha um pouco. Ora bem, é que, de facto, estas infecções nunca atingem só o aparelho respiratório. Acontece o mesmo com a gripe. Nunca atinge. Porque se libertam substâncias das células infectadas que são destruídas, que entram em circulação e se espalham pelo corpo. E uma das lesões mais bem descritas é no coração. O músculo cardíaco, como se tem falado, a miocardites secundárias à doença. Tem-se falado mais a propósito da vacina, mas mal, porque é muito mais frequente com a própria doença e que deixa a função cardíaca prejudicada durante algum tempo. São doenças benignas que revertem naturalmente. Mas, sobretudo, os doentes com formas com formas gripais, com formas que têm febre e que se queixam invariavelmente de dores musculares, quem me ouve e que já teve Covid, uma grande parte tem grandes dores musculares, essas dores musculares são devidas também a alguma agressão química que ocorre durante a doença e que demora muito tempo a reverter, pode demorar semanas. De maneira que algumas pessoas, de facto, ficam depois com muita dificuldade de retomar o trabalho. E com um problema curioso, porque o que o médico lhes diz, quando me vêm procurar, é que se tem dores musculares, se tem falta de força, mas não tem lesão pulmonar, é preciso ir para o trabalho, compreende? Porque a recuperação física destes doentes faz-se muito melhor em exercício do que no sofá. O corpo puxa para o sofá, mas a recuperação requer exercício, como acontece com os atletas. O corpo, mas também a DGS não nos deixa que as pessoas possam ir retomar a sua vida normal. Ainda estamos muito dependentes destas normas. Pois o problema é o seguinte, neste momento, as formas ligeiras, que são todas, praticamente são tudo formas ligeiras, têm alta automática ao 7º dia. É automática, não há nenhum ato médico, a Direção-Geral não intervém. A menos que a pessoa se sinta muito mal ao fim de 7 dias e aí pede baixa, uma baixa de incapacidade. Já não é a doença já foi. Portanto, não se põe problemas aí, porque aí já não é o problema do contágio. Já não constitui risco de contágio para ninguém. Mas mesmo com estas formas mais longas, a doença longa, a doença continua a ser suave. Mas eu usei a Suíça atrás como exemplo, é por outra razão, é que a Suíça é um país muito menos vacinado do que Portugal. E, portanto, a situação também vai
diminuir e vai melhorar, mas durante este percurso, o número de pessoas que são internadas e que têm formas graves com internamento em cuidados intensivos é maior na Suíça por cada milhão de habitantes do que é em Portugal, pelas razões que já todos conhecemos de trás. E isto é importante, o reforço da vacina e também as pessoas vacinarem-se, porque para podermos voltar, e já temos falado isto nos últimos programas, para podermos voltar à nossa vida normal. É importante. Nós temos sempre que insistir na necessidade, porque vamos entrar numa fase em que parece que o problema está resolvido. E o problema resolvido de vez não está, nunca estará. Sim, a própria OMS aconselha a termos prudência em algumas afirmações Claro, e sim. algumas tomadas de decisão, principalmente aqui na Europa. Claro, porque podem vir outras, e provavelmente virão outras variantes, e já temos visto ao longo destes 2 anos que os picos epidémicos se repetem. Portanto, temos que estar, de facto, atentos em relação a isso. E, portanto, é preciso continuar a vacinar, porque há pessoas que vão ficando já com a vacina muito antiga e precisam de reforço.